Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, estamos na quinta semana do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como mudar o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Esse amado Jesus nos diz: o que torna impuro o homem é o que sai do seu interior. Compreendamos, amados irmãos. Os fariseus ensinavam que eram as práticas exteriores que deixavam o coração puro ou impuro, ou seja, os rituais, né? Ele só precisava, no caso, amados irmãos, ter a aparência, né? Ou seja, não precisavas ter um coração bom para ser puro. Bastava parecer por fora aos olhos dos outros, ou seja, bastava só uma aparência de pureza ou uma aparência de santidade. Por isso, amados irmãos, Jesus nos diz: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Ou seja, a participação dos rituais religiosos na compreensão dos fariseus, né, amados irmãos, vejam, a participação dos rituais religiosos na compreensão dos fariseus os deixava desobrigados de viver a fidelidade, a justiça e a misericórdia. Ou seja, bastava ir ao templo, né? Não precisava lá fora ser bom, justo ou misericordioso. Mas, amados irmãos e irmãs, Jesus nos ensina que a oração perfeita, né, ou o orar mais a ação, né, é rezar o que faz e fazer o que reza. E nos convida, amados irmãos, à obediência à maior de todas as leis, a lei do amor. Pois quem ama ao próximo, cumpre a lei e os profetas.
pois se tornou servo de todos. A gente vai ver isso lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8. E lembrando, amados irmãos, aquilo que nós dissemos, né? A gente vai para a igreja para rezar o que a gente fez. E a gente sai da igreja para o mundo para fazer o que a gente rezou, né? Então, isso é a oração perfeita. E Jesus está justamente criticando isso, né? Porque eles rezavam uma coisa no templo e faziam outra coisa lá no mundo. Então, amados irmãos, que sejamos coerentes, né? Lembrando aquela frase que a gente dizia, ó, seja quem você diz que é, né? Então, nós temos que nos esforçar, né, para ser quem nós dizemos que somos. E é claro, amados irmãos, para a gente conhecer uma pessoa, lembrem, né? Não basta ouvir as suas palavras. A gente tem que olhar e prestar bem atenção nas suas ações. Então, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.